Existe um tipo de cansaço que o sono não cura. Um peso que não vem do seu próprio corpo, mas que você carrega como se fosse seu. É a exaustão de quem absorve as tempestades emocionais alheias, até que a própria alma fique encharcada de problemas que nunca foram seus. Talvez você conheça essa sensação. Depois de uma conversa com alguém mergulhado em ansiedade, você sente como se tivesse herdado aquela inquietação. Após ouvir as reclamações intermináveis de um colega, você carrega o peso daquele ressentimento para casa. Você não apenas ouve, você absorve, você retém. E aos poucos, perde a capacidade de distinguir onde termina a dor do outro e onde começa a sua própria paz. O taoísmo nos ensina algo fundamental sobre essa dinâmica invisível. Não somos reservatórios destinados a armazenar o caos emocional do mundo. Somos rios, e rios que param de fluir estragam. Hoje, você vai aprender a construir o que os antigos mestres chamavam de integridade energética. Um escudo que não é feito de frieza, mas de sabedoria. A capacidade de estar presente sem se contaminar, de ouvir sem reter, de amar sem se perder. A empatia se tornou uma armadilha na era moderna. Fomos ensinados que ser uma boa pessoa significa absorver toda a dor ao nosso redor. Que ouvir significa carregar. Que amar significa sacrificar nossa própria estabilidade emocional no altar das necessidades alheias. E assim, milhões de pessoas caminham pelo mundo como esponjas emocionais saturadas, pesadas demais para avançar, mas incapazes de parar de absorver. No taoísmo clássico, existe um conceito chamado Te, frequentemente traduzido como virtude ou integridade. Te é muito mais que isso. É a sua força vital organizada. É o seu campo energético em harmonia consigo mesmo. Quando o seu te está intacto, você pode se mover pelo mundo sem ser deformado por ele. Você pode tocar a dor sem se dissolver nela. Mas por que absorvemos o caos alheio com tanta facilidade? A resposta está na nossa confusão ancestral entre compaixão e contágio. Compaixão é a capacidade de reconhecer o sofrimento do outro e oferecer presença consciente. Contágio é quando você deixa aquele sofrimento invadir o seu próprio sistema nervoso, desestabilizar o seu próprio equilíbrio e drenar a sua própria vitalidade. Imagine duas pessoas diante de alguém se afogando. A primeira entra em pânico, pula na água sem saber nadar, e agora há duas pessoas se afogando. A segunda mantém a calma, avalia a situação e estende uma corda. Qual delas realmente ajudou? A compaixão verdadeira exige que você preserve sua própria estabilidade para poder ser útil. O contágio emocional cria apenas mais vítimas. Os mestres taoístas compreendiam que a energia flui por caminhos naturais. Quando você permite que a energia negativa de outra pessoa entre no seu campo sem resistência consciente, você não está sendo virtuoso. Você está violando a lei natural da sua própria integridade. E essa violação tem um preço alto: exaustão crônica, ansiedade inexplicável, a sensação de carregar fardos invisíveis que nunca foram seus para começar. Nos desertos do Egito, no quarto século, viviam monges que buscavam a pureza da alma através do silêncio e da contemplação. Entre eles estava Abba Macário, um ancião conhecido por sua sabedoria tranquila e sua capacidade de discernir as armadilhas invisíveis da mente humana. Certo dia, um jovem monge veio até Macário perturbado. Ele havia visitado o cemitério próximo ao mosteiro para orar pelos mortos, como era costume. Mas algo estranho havia acontecido. Durante sua oração, ele começou a insultar os túmulos, dizendo palavras duras e cruéis aos que ali descansavam. Para sua surpresa, não sentiu nada. Nenhuma resposta, nenhuma perturbação. Apenas silêncio. Confuso com sua própria frieza, no dia seguinte, ele retornou ao cemitério.
Desta vez, levou flores e elogios. Falou aos mortos com palavras suaves e amorosas, exaltando suas virtudes imaginárias. Novamente, nada. O mesmo silêncio absoluto. Nem gratidão, nem rejeição. Apenas o vento entre as pedras. Perturbado pela experiência, o jovem monge correu até Abba Macário. Mestre, disse ele, visitei os túmulos 2 vezes. Primeiro insultei os mortos, depois os elogiei. Em ambas as ocasiões, não recebi nada em troca. O que isso significa? Será que meu coração está morto como as pedras? Macário olhou para o jovem com olhos serenos e respondeu: quando você insultou os mortos, eles não ficaram perturbados. Quando você os elogiou, eles não ficaram inflados de orgulho. Eles permaneceram exatamente como são, imutáveis, indiferentes às suas palavras. Agora me diga, jovem irmão, se você deseja encontrar paz interior, com quem você deveria se parecer mais? Com os vivos que se inflamam a cada palavra? Ou com os mortos que permanecem em perfeito equilíbrio, não importa o que lhes digam? O simbolismo dessa parábola é profundo. Os túmulos representam o estado de integridade energética perfeita. Um estado onde as projeções externas, sejam elogios ou insultos, problemas ou dramas, não penetram a sua essência. Eles simplesmente passam através de você como o vento passa através de um bambu oco. A lição psicológica oculta aqui é ainda mais radical. Quando você permite que as palavras, emoções e caos dos outros determinem o seu estado interno, você está vivendo de fora para dentro. Você entregou o controle da sua paz interior para forças externas e imprevisíveis. Você se tornou um reflexo das tempestades alheias, ao invés de uma fonte de calma própria. Os mortos não absorvem porque não têm poros emocionais abertos para invasões externas. Eles são completos em si mesmos, e essa completude é exatamente o que o taoísmo nos convida a cultivar enquanto ainda respiramos. O conceito de Wu Wei, frequentemente traduzido como não-ação ou ação sem esforço, se aplica profundamente às relações interpessoais. Não significa abandono ou indiferença. Significa agir em harmonia com a natureza das coisas, sem forçar, sem resistir e sem absorver o que não é seu. Quando alguém vem até você transbordando de raiva, ansiedade ou ressentimento, a reação natural é tentar resolver, consertar ou absorver aquela energia para aliviar o desconforto. Mas Wu Wei nos ensina algo diferente. Você não precisa se tornar o recipiente da turbulência alheia. Você pode estar presente sem se tornar poroso. A natureza nos oferece a metáfora perfeita através da água. Um antigo ditado taoísta nos lembra que a água que flui não estraga. Ela não retém impurezas porque está em movimento constante. A água parada apodrece, acumula lodo, perde sua clareza. O mesmo acontece com a energia emocional. Quando você retém os problemas alheios, quando armazena as queixas e os dramas que ouve, você cria um pântano interno. Sua clareza mental fica turva, sua vitalidade diminui. Mas como ouvir sem reter? A resposta está no que os mestres chamam de ouvir com o Qi. Não apenas com os ouvidos ou com a mente racional, mas com a sua energia vital centrada e protegida. Imagine que você é um espelho. Quando alguém traz uma tempestade até você, o espelho reflete a tempestade, mas não a retém. Quando a pessoa se afasta, o espelho volta a refletir o céu limpo. Essa é a arte de estar presente sem se contaminar. Você pode oferecer atenção genuína sem criar raízes para a dor do outro dentro de você. Você pode testemunhar o sofrimento sem se tornar parte dele. Essa distinção sutil é a diferença entre compaixão sustentável e autossacrifício destrutivo. Estabelecer limites energéticos não requer agressividade. Na verdade, a verdadeira proteção energética é invisível, silenciosa e completamente não violenta.
é uma reorientação interna, não uma barricada externa. Quando você compreende a sua própria integridade energética, os limites se estabelecem naturalmente. Existe uma parábola famosa no Zhuangzi sobre o barco vazio. Imagine que você está navegando em um rio tranquilo, quando, de repente, outro barco colide com o seu. Você olha com raiva, pronto para gritar com o responsável. Mas então percebe que o barco está vazio, apenas à deriva. Instantaneamente, sua raiva desaparece. Por quê? Porque você entende que não há intenção maliciosa. É apenas o movimento natural das coisas. Agora imagine aplicar essa mesma lente para as pessoas que trazem caos até você. A maioria delas são barcos vazios. Elas não estão tentando drenar sua energia intencionalmente. Elas estão apenas transbordando da própria dor não processada. Quando você vê isso claramente, você para de personalizar. E quando você para de personalizar, você para de absorver. A prática diária que solidifica essa transformação é o ritual de limpeza mental. Não é complicado. Ao final de cada dia, reserve 3 minutos em silêncio. Pergunte a si mesmo: o que carreguei hoje que não era meu? Identifique conscientemente os pesos emocionais que você absorveu. Visualize cada um deles como uma pedra que você coloca gentilmente no chão. Não com raiva, não com culpa, apenas com a clareza de quem reconhece que aquilo nunca foi seu fardo para começar. Essa prática simples reconecta você com o seu próprio T. Ela restaura a integridade do seu campo energético. E com o tempo, você desenvolve a capacidade automática de permanecer centrado, mesmo em meio ao caos emocional externo. Carl Jung, o psicólogo suíço que dialogou profundamente com a sabedoria oriental, compreendeu esse princípio através da lente da projeção e da sombra. Ele observou que frequentemente absorvemos aquilo que ressoa com partes não reconhecidas de nós mesmos. Quando alguém projeta raiva em você e você a absorve, pode ser porque existe raiva não processada dentro de você procurando um lar. A solução não é reprimir, mas reconhecer. Trazer luz para a sombra é o primeiro passo para não ser controlado por ela. Os mestres taoístas e os psicólogos modernos concordam em um ponto fundamental. Você não pode servir ao mundo a partir de um estado de depressão. Um santuário vazio não oferece refúgio. Uma fonte seca não mata a sede. Sua primeira responsabilidade espiritual não é absorver todo o sofrimento ao seu redor. É manter a integridade da sua própria paz interior para que você possa ser uma presença estável em meio ao caos. Tornar-se um santuário de paz não significa isolamento. Significa cultivar um espaço interno tão sólido, tão enraizado, que você pode estar presente para os outros sem ser derrubado pelas ondas emocionais deles. Você se torna como uma montanha. As tempestades rugem ao redor, mas a montanha permanece imóvel. Não por frieza, mas por profundidade de raiz. Então hoje, faça uma escolha consciente. Escolha ser o rio que flui, não o pântano que retém. Escolha ser o espelho que reflete sem reter. Escolha ser o barco que navega entre tempestades sem ser afundado por elas. Essa é a essência da sabedoria taoísta aplicada ao mundo moderno. Se essa jornada ressoou com você, inscreva-se no canal Diário Taoísta. Aqui, nós traduzimos os ensinamentos antigos em clareza para a vida contemporânea. Toda semana, uma nova lente de sabedoria para você enxergar o mundo com mais leveza. A reflexão final é simples. Você não nasceu para ser um depósito de dores alheias. Você nasceu para ser uma fonte de clareza. E clareza exige proteção consciente da sua própria integridade energética. Compaixão verdadeira começa com compaixão por si mesmo. A sabedoria está no caminhar.